Nesse mês de outubro saíram 2 trabalhos muito legais, um deles mostrando que vacina contra o Covid, a vacina de RNA, parece ter um efeito protetor em alguns tipos de câncer. Vou explicar já como, por quê e por que a gente mediu isso medindo efeito adverso de vacina. E um outro estudo mostrando que infecção por vírus, como o vírus da Covid e outros, pode ter um grande problema para causar infarto e acidente vascular cerebral. Vou discutir as duas coisas e como elas se relacionam e por que vacinas são importantes e outras coisas mais que a gente percebe aí no meio. Para começar, esse estudo do câncer. Já tinha um resultado publicado ou anunciado, mas eu estava esperando sair o artigo científico para poder destrinchar um pouco dele e falar dele aqui, e ele está publicado agora, então vamos à conversa. Olha que fantástico e como a gente descobre uma coisa que traz auxílio para as pessoas em pouquíssimo tempo. Quando a gente faz uma intervenção como a vacina e você quer saber se aquilo tem efeito colateral, se aquilo tem efeito adverso, tem muitas formas da gente medir isso e acompanhar. Tem um sistema que o mundo inteiro compartilha, que é um sistema de rastreio de eventos adversos, que é o nome que a gente dá para efeito colateral. Que é assim, vacinar é uma intervenção muito clara, uma coisa que você sabe quando aconteceu, o que aconteceu, com qual vacina foi, em quem foi, em qual condição. Então é uma intervenção relativamente fácil de você acompanhar o efeito dela depois. Quando um fabricante lança uma vacina no mercado, ele já tem que apresentar para a agência reguladora, como é a Anvisa, por exemplo, quais são os efeitos, os eventos adversos que eles viram durante a experimentação, durante o desenvolvimento daquilo. E isso é monitorado. Mas outras coisas também são monitoradas. Se você aparecer num posto de saúde, no hospital e falar, tô com dor de cabeça, tô vomitando, tô com isso ou com aquilo, e você relatar que no dia anterior, ou na semana anterior, ou no período anterior, você se vacinou, você tem como... O profissional de saúde, a profissional de saúde tem como relatar isso para esse sistema e esses sintomas todos vão parar num banco de eventos adversos. E aí, dentro desse banco, você vai comparando quanto isso aparece ou não dentro de quem se vacinou antes. Também tem outras formas de reconstruir. Você pode pegar num país e ver quando vem a vacinação para uma coisa e quando acontece um outro efeito. E nesse acompanhamento de pessoas recém-vacinadas para ver o que acontece com elas, quem foi acompanhar os casos de câncer, principalmente os casos de câncer que já estavam ali quando a pessoa se vacinou, descobriram que vacinados com vacina de RNA tiveram um aumento de sobrevida do câncer depois. E isso é fruto, agora esse estudo elabora, de como o sistema imune interage com o câncer e depois com a vacina. Olha que louco. Para um câncer se formar no corpo, para um tecido virar um tumor, precisa acontecer muitas coisas. Tem muitas falhas que tem que acontecer juntas. Aquela célula precisa se dividir sem parar, ela precisa conseguir recrutar nutrientes do corpo, e uma outra coisa que ela tem que fazer é disfarçar para o sistema imune o que ela está fazendo. Porque a gente tem células de defesa do corpo, que são as células imunitárias, que, entre outras coisas, estão o tempo todo batendo na portinha das nossas células e falando o que você está fazendo aí, quem é você e o que você está fazendo aí. E a nossa célula faz o seguinte, ela mostra para a célula imune pedacinhos do que ela está produzindo ali dentro. Ela fala, olha, eu estou produzindo isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu sou esse tipo de célula. E se o sistema imune vê uma discordância, uma discrepância nisso aí, ele pode falar para aquela célula se autodestruir. Por exemplo, se a célula apresenta um pedacinho de uma proteína de vírus, o sistema imune fala, pera, você não devia estar produzindo isso aí dentro, isso aqui não é humano, se destrua. É assim que parte da nossa imunidade combate vírus, por exemplo. É para isso que serve a vacina, para agilizar nesse tipo de resposta. Já vou elaborar um pouquinho mais logo na frente. E uma outra coisa que pode acontecer é a célula apresentar um pedacinho de proteínas de humano, de coisa que a gente faz normalmente, mas que ou está defeituoso ou que aquele tipo de célula não devia estar fazendo aquilo naquela hora. E aí o sistema imune fala, pera, você está fazendo coisa que você não devia estar fazendo, e isso pode se tornar um tumor, se destrua. Quando isso acontece normalmente, um tumor não vai para frente. Inclusive uma remissão espontânea de câncer, aquela pessoa que estava com um monte de complicação, estava com tumor, metástase, não sei o quê, e de repente desaparece o câncer do corpo. Quando a gente estuda e entende o que acontece por trás, muitas vezes o que se viu é isso, é que o sistema imune achou uma proteína, achou um sinal, alguma coisa que aquele tumor produzia, que indica que aquilo é um tumor, e atacou tudo que tinha aquele sinal e matou aquilo sem atacar o resto do corpo. E aí você consegue curar ou reduzir ou controlar o câncer naquele corpo. É isso que a gente busca com terapias hoje em dia, imitar esse processo. E o que acontece quando isso dá errado é que o câncer, o tumor, por azar, por evolução, infelizmente,
ele deixa de apresentar os pedacinhos para o sistema imune. Então, ou ele para de mostrar o que ele está fazendo, ou ele só mostra as coisas legais que ele está fazendo ali dentro e não mostra os pedacinhos de tumor que ele faz, ou ele produz o que a gente chama de microambiente ao redor, ele solta toxinas, ele solta compostos ao redor que deixam o sistema imune meio perdidão, meio sem saber responder e sem perguntar o que está acontecendo ali dentro. O que eles viram com as pessoas vacinadas com a vacina de RNA é que a resposta imune que essa vacina desperta é tão robusta, é tão grande, que ela faz inclusive o corpo voltar a reconhecer tumores e atacar eles. Por que ela faz isso? Porque a vacina de RNA é uma tecnologia bem diferente de outras que a gente tinha até então, que ela traz a informação para as suas células, para o seu corpo, produzir pedacinhos do vírus, só um pedacinho dele. Então o corpo vai lá e fala, o sistema imune vem e fala, o que você está fazendo aí? Ah, eu estou fazendo isso aqui. Não, pera, isso é vírus, vamos atacar isso aí. E produz uma resposta mais parecida com o que a gente tem normalmente durante uma infecção viral. Tanto que são as vacinas mais eficazes que a gente tem para a Covid, porque elas têm essa resposta mais parecida com o que seria o natural. E o que eles viram é que quando você desperta esse tipo de imunidade, o corpo produz tantos sinais diferentes para o sistema imune que ele pode voltar a reconhecer alguns tipos de câncer que estavam ali quietinhos, sem sofrer nada. E existe um tipo novo de terapia desenvolvido nos últimos anos para o câncer, que é a imunoterapia, que tenta evitar esse processo do câncer escapar disso. São sinais que você faz, ou você treina o sistema imune para atacar o câncer, ou você joga compostos, medicamentos, ou coisa assim, que dão um chacoalhão no sistema imune e fazem ele reconhecer um tumor que estava ali disfarçadão até então. E o que eles viram foi que, inclusive, a melhor resposta à vacina contra o câncer acontece em pessoas que estão passando por imunoterapia. Quem estava tomando imunoterapia e depois de começar a imunoterapia tomou a vacina contra a Covid de RNA, em menos de 100 dias, essas pessoas produziram a melhor resposta de todas para atacar o tumor. Então olha que fantástico. E pelo que eles dão do processo, dos marcadores, não tem indicação de que seja o caso da Covid na vacina, ou de ser uma vacina contra a Covid. Parece ser o caso mesmo de ser uma vacina de RNA contra vírus, o que indica que a gente pode ter inclusive outras vacinas mais para frente que são até melhores em induzir e produzir essa boa resposta. Então, além da gente ter a perspectiva com as vacinas de RNA de pegar pedacinhos de tumor e ensinar o corpo a atacar o tumor, a gente também pode ter vacinas que ensinam ou chacoalham o corpo ou lembram o corpo de atacar os tumores que estão lá. E, claro, essas coisas devem se complementar lá na frente e isso deve levar em pouco tempo a novas terapias contra o câncer ou novos ajudantes numa boa resposta contra o câncer. Tudo isso porque a gente estava monitorando e acompanhando para ver que efeitos adversos que uma vacina pode ter. Então, para quem esperava que a vacina pudesse complicar câncer, na verdade ela está ajudando nesse caso. A vacina de RNA em particular. Aí vem agora para o parênteses das complicações da vacina que a gente conhece e para uma complicação que o pessoal sempre joga na internet e fica falando disso, que são os problemas vasculares. O que aconteceu? Durante a Covid, a gente viu, durante o teste da vacina da Covid, se viu que adolescentes, principalmente jovens homens, tinham uma complicação que é uma inflamação no coração que é chamada de miocardite. É uma inflamação que se resolve em algumas semanas, ela não é uma complicação que causou mortes ou qualquer coisa assim, mas gerava uma complicação dessa e o pessoal se perguntou por que isso acontece. E saíram para acompanhar, entre outras coisas, o que acontece quando você tem a doença Covid. Porque isso já aconteceu com a vacina da gripe. Lá na década de 70, 80, testaram uma nova vacina da gripe que causava como evento adverso uma paralisia muscular, chamada de síndrome de Guillain-Barré, que é quando o sistema imune ataca os seus neurônios, ao invés de atacar outra coisa que ele devia atacar. E quando distribuíram a vacina e isso aconteceu, suspenderam a distribuição da vacina, isso passou a ser monitorado, acompanhado. Até hoje, síndrome de Guillain-Barré está entre os fatores complicadores para você não tomar a vacina da gripe. Mas uma coisa que alguém se perguntou no período foi, por que a vacina induz isso e o vírus não? E aí quando foram ver, o vírus também induz isso, muito mais do que a vacina. E aí agora a gente vem para esse caso da vacina da Covid e de outras vacinas em geral. O que acontece? Saiu outro estudo agora, nesse mês de outubro, em que os caras pegaram toda a bibliografia sobre chances de complicação, como problemas cardíacos e problemas vasculares ligados à infecção por um vírus. Porque o que acontece? O vírus se reproduz no nosso corpo, nas nossas células, e vírus e bactérias circulam no nosso corpo para infectar as outras células pelo sistema circulatório. Então, se você tem um campo de batalha entre vírus e células imunes,
que produz um monte de moléculas aí que estão destruindo as células com vírus e outras coisas, esse campo de batalha no nosso corpo é principalmente, mas não só, o sistema circulatório, certo? É porque é lá que esses organismos estão indo para lá e para cá, é lá onde as nossas células imunes circulam para lá e para cá. E onde o sistema circulatório passa é o coração. Então, se tem um lugar para ter mais complicação por causa dessa disputa toda acontecendo no sangue e outras coisas, é o coração. Se tem um lugar para você ter mais células infectadas por um vírus que circula pelo sangue e infecta as células que estão na parede dos vasos sanguíneos, é o coração. E em outros lugares, que é onde o sangue passa mais devagarzinho, é onde ele desacelera e vai bem devagar para soltar oxigênio para as nossas células, que são os capilares, são os vasos mais fininhos do nosso corpo, que acontecem no corpo todo, que podem ter complicações durante uma virose. Lembra, por exemplo, que a dengue tem a dengue hemorrágica e tem uma série de complicações que tem a ver com problema circulatório. Por outras coisas também, que é coagulação e outras coisas que o vírus interfere, mas em parte é o ataque dos vasos, do sistema circulatório e outras coisas no corpo. E um lugar onde tem esses vasos, e onde se o vaso tiver um problema, você tem uma complicação, é no sistema circulatório do nosso cérebro, onde se um vasinho estoura, o sangue sai dali, aquela região deixa de ser oxigenada e o que você tem é um acidente vascular cerebral, é o popular derrame, que pode causar um problema naquela região do cérebro. E aí foram ver quais as chances de viroses despertarem essas complicações no nosso corpo. E adivinha? É grande, é bem grande, com mais de uma virose, porque os vírus estão circulando no corpo e causando esse problema por aí. Eu anotei isso aqui porque eu não queria dar chance de falar esses números errados, mas vou ler para vocês os numerozinhos do estudo aqui e deixo o estudo no Saiba Mais, tá? No caso da infecção por HIV, por exemplo, eles viram que aumenta o risco de infarto do coração e de um AVC por volta de 1,5 vezes do risco que quem não tem HIV tem. No caso da COVID, eles viram que aumenta o risco de problema cardíaco e AVC por volta de 1,7 vezes. Então, você tem mais chance de ter problema disso. No caso do influenza, esse me pegou muito. Gripe mesmo, aumenta em 4 vezes a chance de ter problema no coração e em até 5 vezes a chance de ter um AVC. Isso eles dão pelo menos no primeiro mês pós-gripe, pós você pegar o vírus. Não sei se isso se estende por quanto tempo, mas é geralmente medido logo depois da doença, essas coisas. Não no caso do HIV, porque a pessoa passa a vida inteira com o vírus, se ela não estiver controlando ele com o tratamento. Na hepatite C, por volta de 1,2 vezes, e herpes zoster também, 1,1 vezes. Então aumenta em 10%, mais ou menos, não é bem essa extrapolação, o risco de AVC e coração. Mas Covid e influenza são os piores nesse caso aí. Então, mais uma vez, e não é à toa que eu peguei esses dois vírus para dar exemplo de complicação da vacina, em que a gente descobre que a complicação que o vírus causa no corpo é muito maior do que a da vacina, e esse é um dos motivos pelos quais a gente está o tempo inteiro colocando na balança para ver se vale a pena, e nesses dois casos eu falo para você tranquilamente, vale muito a pena você se vacinar e se prevenir dessas doenças, porque não só a doença é complicada, não só você vai ter problemas respiratórios, Covid longo e outras coisas, mas, você acabou de ouvir aqui, estudo publicado, deixo na descrição, essas duas doenças aumentam o risco de você ter outras coisas como problema cardíaco e AVC. E nesse caso, uma vacina vai estar te protegendo disso aí, entre várias outras coisas que eu já falei por aqui, como a vacina da herpes zoster, proteger as pessoas de problemas neurológicos lá na frente na vida delas. Então, fantástico. Como eu disse, a gente está o tempo todo pondo na balança essas coisas, medindo se vale a pena e consistentemente o que a gente vê é que vale a pena demais se vacinar. Muita saúde para vocês.